Todo líder espera receber feedback da equipe, mas na prática, quase ninguém tem coragem de dizer ao chefe aquilo que realmente pensa. Quando isso acontece, o silêncio começa a ocupar o lugar da confiança. Os problemas deixam de ser discutidos, as decisões deixam de ser questionadas. E muitas vezes o líder acredita, sinceramente, que está indo muito bem, justamente porque ninguém lhe diz o contrário. Então fica a pergunta: será que as pessoas realmente respeitam seus líderes ou apenas têm medo deles? Eu sou a Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e para conversar comigo hoje sobre isso, estão duas pessoas que no dia a dia acompanham líderes e empresas, muitas vezes enfrentando esse tipo de cenário. Nosso diretor-geral e fundador da Wisdom, Luiz Carlos Bueno, e Hudson Carvalho, diretor da unidade ABCD Paulista e Baixada Santista da Wisdom. Sejam muito bem-vindos. Oi, Aline. Obrigado. É um prazer estar com os nossos ouvintes mais uma vez. Oi, Aline, Luiz, um abraço e uma alegria enorme estar aqui com vocês e com todos os que nos ouvem, né? Vamos lá para mais esse podcast. A alegria com certeza é nossa. Gostaria de começar pelo ponto principal. Luiz, quando ninguém dá feedback para o chefe, normalmente isso significa respeito ou medo? Essa é uma das perguntas mais importantes que uma liderança pode fazer para si mesma. Existe uma crença perigosa de que o silêncio é sinônimo de concordância. Mas, na maioria das vezes, não é. As pessoas podem ficar caladas por 4 motivos mais frequentes. Porque acreditam que não adianta falar. Porque têm receio de sofrer represálias. Porque já tentaram anteriormente e nada mudou. Ou, simplesmente, porque entendem que discordar do chefe pode afetar sua imagem ou futuras oportunidades. O problema é que o silêncio produz uma falsa sensação de competência. O líder acredita que está acertando. A equipe acredita que não vale a pena conversar. E a empresa perde exatamente aquilo que mais precisa, ou seja, informações verdadeiras, confiáveis, consistentes. Quando as pessoas deixam de apontar riscos, erros ou oportunidades de melhoria, a organização passa a decidir com uma visão incompleta da realidade. Por isso, líderes maduros não medem a sua autoridade pela ausência de críticas. Eles a medem pela qualidade das críticas que conseguem receber. Legal. Hudson, existe uma frase bem conhecida que diz: as pessoas não deixam as empresas, elas deixam os seus líderes. Mas será que muitas vezes elas deixam os seus líderes justamente porque nunca conseguiram conversar com eles? Sem dúvida, Aline. Normalmente, o desligamento ele se processa, né, na cabeça da pessoa muito antes do pedido de demissão. Ele começa, na verdade, quando a pessoa percebe que a sua opinião deixou de fazer diferença. Quando ela entende que falar gera desgaste ou quando conclui que o chefe sempre tem razão. Nesse momento, como eu disse, a decisão está tomada. Talvez ela não tenha plena consciência disso ainda, mas já tomou a decisão. Nesse momento acontece um fenômeno que é até muito interessante. A pessoa continua trabalhando, continua entregando e participando das atividades, reuniões, etc. Mas emocionalmente ela já começou a se afastar. Ela deixa de contribuir, ela deixa de sugerir, deixa de alertar, né, para potenciais problemas, etc. Ela passa a fazer apenas o necessário. Isso, para qualquer organização, é muito perigoso, porque não aparece imediatamente nos indicadores, né? A produtividade, ela pode até permanecer por algum tempo, mas a inovação, criatividade, a efetiva contribuição, comprometimento, etc., começam a desaparecer quando isso acontece de uma maneira assim significativa, né? A empresa passa a ter equipes presentes fisicamente, mas ausentes intelectualmente, né? Então, lá só de corpo, porque a alma já foi.
É uma grande verdade. Luiz, muitos líderes dizem que gostam de receber feedback, mas quando alguém realmente fala, acabam justificando, explicando ou se defendendo. Por que isso acontece? Aline, para começar, eu costumo dizer que feedback é um presente. E, portanto, se é um presente, não é para ser contestado. Mas agora, respondendo à tua pergunta, isso ocorre porque ouvir feedback mexe diretamente com a nossa identidade ou com a imagem que a gente quer projetar. Sobretudo quando ocupamos posições de liderança, isso fica mais latente ainda. Então, o cérebro interpreta críticas como ameaças e a nossa reação natural é tentar provar que estamos certos. O problema é que quando o líder responde dessa forma, ele envia uma mensagem muito clara para toda a equipe. E a mensagem não é aquilo que ele fala, mas aquilo que ele demonstra. Essa mensagem costuma ser tipo, da próxima vez é melhor você não tocar nesse assunto. A partir daí, o silêncio cresce e vai se consolidando ou cristalizando. Por isso, receber feedback exige um comportamento, exige sabedoria, bem maior do que dar o próprio feedback. Exige, para receber feedback, eu preciso ter autocontrole, humildade, eu preciso escutar legal, eu preciso ter curiosidade para fazer não me defendendo, mas para fazer as perguntas certas que vão me permitir refletir. Eu preciso ter a capacidade para separar a crítica ao comportamento da crítica à identidade. Os melhores líderes, na minha opinião, não são aqueles que nunca erram. São aqueles que conseguem aprender rapidamente quando alguém lhes aponta um erro. Excelente, Luiz. Hudson, existe um momento em que a própria cultura da empresa passa a impedir que os líderes recebam feedback? Sem dúvida, Aline. Aliás, isso acontece com mais frequência, muito mais frequência do que nós imaginamos. Existem organizações onde ninguém proíbe, obviamente, o feedback, mas também ninguém incentiva, né? As reuniões valorizam quem concorda, as promoções favorecem quem evita conflitos e os líderes são vistos como pessoas que precisam ter uma resposta para tudo. Nesse ambiente, o feedback desaparece naturalmente, não porque exista censura propriamente dita, mas porque existe uma cultura silenciosa de preservação. As pessoas aprendem rapidamente quais assuntos podem ou não podem, não devem ser discutidos. Isso cria um ambiente com reduzidíssima aprendizagem organizacional. A razão é simples, né? Toda empresa aprende através da capacidade que possui de discutir os seus próprios erros. E quando esses erros deixam de ser discutidos, também deixam de gerar aprendizado. Perfeito. Luiz, existe diferença entre um colaborador reclamar do chefe e oferecer um feedback para ele? Sim, Aline. Eu diria que existe uma diferença enorme. Reclamar tem como objetivo aliviar uma insatisfação e muitas vezes a reclamação ocorre pelas costas. Feedback, além de acontecer diretamente com quem pode agir, tem como objetivo melhorar um resultado ou uma relação, seja pessoal, seja coletiva. Outra característica de um bom feedback é que ele é específico. Ele descreve comportamentos observáveis, mostra seus impactos e propõe reflexão. Em contrapartida, a reclamação costuma atacar ou criticar características pessoais.
Empresas maduras investem muito para ensinar essa diferença. A cultura de feedback não significa cultura de críticas, e sim uma cultura aberta e focada na melhoria contínua. Hudson, muitas empresas implantam sistemas de avaliação das lideranças, mas na prática, poucos líderes realmente mudam depois delas. Por quê? Acontece, Aline, porque a informação sozinha não gera transformação. Um relatório dizendo que seu jeito de comunicar, etc., precisa melhorar, não muda necessariamente o comportamento. É preciso existir reflexão sobre aquilo que foi lido, aceitação, um plano de desenvolvimento factível, né, que realmente seja possível, né, de progredir, monitoração, vontade genuína de mudar. Mais importante, né, vontade genuína de mudar os comportamentos, né, envolvidos aí que precisam de melhoria. Além disso, existe um outro ponto, né, acho que importantíssimo, fundamental. Alguns líderes enxergam a avaliação como um julgamento, né? Se isso acontece, eles gastam energia tentando justificar né? E justificar o resultado em lugar de melhorar, em vez de colocar energia na melhora. Por isso, os processos de feedback só funcionam quando são percebidos como instrumentos para o desenvolvimento, não como simples mecanismos de punição, né? Legal. Luiz, olhando para a sua experiência de tantos anos trabalhando em organizações. Já está me chamando de velho de novo. Não. Qual costuma ser o maior erro cometido pelos líderes quando recebem um feedback difícil? Eu diria que o maior erro é acreditar que precisam responder imediatamente. Existe uma ansiedade muito grande para explicar, contextualizar ou convencer a outra pessoa de que ela interpretou a situação de forma equivocada. Só que, quando isso acontece, o foco deixa de ser compreender e passa a ser defender. E, nesse momento, perde-se uma valiosa oportunidade de aprendizado. Um feedback difícil merece uma postura diferente. Primeiro, ouvir de forma legítima. Em seguida, fazer perguntas para entender melhor. E para poder refletir sobre aquele comportamento se ele aparece em outras situações. Depois que eu fiz essa reflexão, se aquilo que foi apontado aparece em outras situações, então eu estou pronto, o líder que recebeu o feedback, a buscar outras percepções com outras pessoas que eu sei que vão se manifestar de forma honesta, de forma aberta. Aliás, eu já fiz isso com você várias vezes. E, finalmente, eu vou ter condição de decidir se aquele feedback que eu recebi faz sentido e o que eu preciso mudar em relação a isso. Os líderes mais admirados não são aqueles que reagem mais rápido, são aqueles que refletem melhor. Se você me permitir, eu vou contar uma historinha rápida. Na empresa, numa multinacional em que eu trabalhei, e onde o meu chefe foi o segundo maior mentor profissional que eu já tive, ele estava ocupando uma posição de liderança geral da empresa pela primeira vez. E ele era muito jovem, eu era um pouco mais novo do que ele, mas já tinha exercido posições de liderança em outros desafios profissionais pelos quais eu passei. Bom, na melhor das intenções, eu comecei a dar para ele alguns feedbacks sobre coisas que eu percebia dentro da organização e que afetavam negativamente, pelo menos na minha opinião, os níveis de engajamento.
E eu tinha entre 3 e 6 meses de casa. Muito bem. Esse chefe, a empresa não tinha ainda avaliação de desempenho. Ele resolveu implantar a avaliação de desempenho, conversou comigo sobre isso e eu falei, pô, acho uma excelente ideia. Aí ele falou, mas nós vamos fazer um piloto. Eu vou implantar só para você. Eu falei, opa, tem rolo aí. Bom, e ele implantou só para mim. Bom, quando eu senti o jogo, ele tinha uma característica que ele era extremamente justo. Ele não conseguia fazer nada que ele não sentisse que estava sendo justo. A minha leitura de cenário foi, esse cara está implantando a avaliação de desempenho só para mim, porque ele quer ter certeza que eu não sou bom de bola e para ele poder justificar perante ele mesmo a minha demissão. Passou o ano, o primeiro ano meu nessa empresa. Foi um ano extremamente estressante. A tal ponto que eu tive 2 acidentes com perda total do veículo. De tão estressado que eu estava. Mas eu jurei para mim mesmo, se ele quiser me demitir, ele vai me demitir, mas sem ter o argumento de que eu sou ruim de bola. E eu gabaritei no final do ano. Aí ele virou para mim e perguntou o que eu achava, se eu estava disposto a continuar na empresa, se ele podia contar comigo até o final do exercício fiscal seguinte e tal. E aí era o momento que eu estava esperando. Eu tirei da minha pastinha a minha carta de demissão. E falei, fulano, a minha leitura foi que você fez desse meu primeiro ano aqui, e a minha percepção é que você achava que eu queria o seu lugar. E eu não queria o seu lugar, nunca. Não era essa a minha intenção. Eu queria contribuir. Você não entendeu isso. E a minha leitura de que você não entendeu isso foi você ter implantado a avaliação de desempenho só para mim. Porque eu já tinha percebido que você era extremamente justo. Mas, e foi por isso que eu decidi que eu ia gabaritar na avaliação de desempenho. Você teria que ter a coragem de me demitir porque você queria me demitir. Eu gosto da empresa. Foi um desastre trabalhar com você esse ano. Mas eu acho que se a gente passar a ter uma relação normal vai ser ótimo. E eu gostaria de continuar. Mas o meu pedido de demissão está aqui. Você não precisa me responder agora. Pensa e me diz o que você quer fazer. A partir daí eu trabalhei mais 8 anos na empresa e diria que fui muito feliz. Olha, uma história muito interessante. Realmente, Luiz. Gostaria de voltar um pouquinho à última pergunta que eu te fiz e provocar um pouco essa ideia. Até aqui, a nossa conversa parece partir do pressuposto que o colaborador está certo. Só que a realidade nem sempre é assim. Existem feedbacks baseados em interpretações equivocadas, informações incompletas ou até expectativas que não poderiam ser atendidas. Então, lhe pergunto, como um líder consegue ouvir com respeito sem assumir automaticamente que toda crítica está correta? Aline, essa pergunta é excelente porque ela ajuda a desfazer um equívoco bastante comum. Receber bem um feedback não significa concordar com tudo o que for dito. Significa estar disposto a compreender antes de concluir. E aí a resposta que eu te dei há pouco, escutar de forma legítima, sem ficar preparando para se defender, para poder refletir, fazer perguntas de esclarecimento e tudo mais. Bom, então é o que eu disse agora. Está disposto a compreender antes de concluir. Todo feedback é verdadeiro para quem está dando feedback, oferecendo feedback. Porque representa a forma como eu percebi uma determinada situação. Mas
percepção não é a mesma coisa que realidade. A minha percepção, enquanto quem está dando feedback, ela é influenciada pelas experiências, expectativas, valores, emoções e pelo conjunto limitado de informações às quais eu tive acesso. Portanto, eu diria que é justamente por isso que líderes maduros evitam dois extremos igualmente perigosos. O primeiro é rejeitar imediatamente qualquer crítica, assumindo que o colaborador está enganado. O segundo é aceitar tudo como uma verdade absoluta, apenas para demonstrar abertura. Na minha visão, nenhuma dessas posturas produz aprendizado. O caminho mais inteligente é investigar e refletir. O líder pode perguntar: o que fez você chegar a essa conclusão? Que seria o que eu falei agora há pouco, pergunta de esclarecimento. Em quais situações isso aconteceu e te levou a essa percepção? Que impacto esse meu comportamento gerou para você? Ou para os teus pares? Ou o remanescente da equipe? Essas perguntas ajudam a separar fatos de interpretações e exemplos concretos de percepções mais subjetivos. Muitas vezes, ao aprofundar a conversa, o líder percebe que realmente existe algo importante a ser por ele repensado. Em outras ocasiões, fica claro que houve um mal-entendido, uma informação incompleta ou uma expectativa desalinhada. Em todo caso, a conversa, onde ele recebeu o feedback, continua sendo muito valiosa. Porque o objetivo de um processo de feedback nunca deveria ser descobrir quem está certo. O objetivo deverá ser compreender melhor a realidade para que as relações, as decisões e os resultados, sobretudo os resultados coletivos, possam melhorar. No fundo, um bom líder não escuta um feedback buscando confirmações ou procurando culpados. Ele o escuta procurando entendimento. É essa mudança de postura que transforma completamente a qualidade do diálogo. Com certeza. Hudson, existe um fenômeno que parece ocorrer em muitas organizações. Quanto mais alto um profissional chega na hierarquia, menos a verdade chega aos seus ouvidos. Parece que o cargo acaba criando uma espécie de isolamento. Isso realmente acontece? O poder pode afastar o líder da realidade da sua organização? Eu costumo dizer que a liderança ela é tão mais solitária quanto mais elevada ela for a sua posição na hierarquia organizacional. E esse talvez seja um dos maiores riscos, né, ou sacrifícios aí da posição de liderança. Curiosamente, existe uma ideia, vou dizer, equivocada de que quanto mais alguém chega mais alto, né, quanto mais alto essa pessoa chega na organização, mais informações relevantes, né, estratégicas, etc., ela passa a receber. Na verdade, muitas vezes acontece o contrário, né? À medida em que a responsabilidade aumenta, da mesma forma que o número de interlocutores, né, se reduz, por isso a gente diz que a liderança é solitária, né? As pessoas ao redor dela começam conscientemente ou não a filtrar aquilo que dizem, né? Por várias razões. Algumas evitam levar más notícias, outras deixam de questionar por recear, parecer pouco respeitosas, e há ainda aqueles que preferem concordar com o líder por acreditar em ser melhor para suas carreiras, né? Ficar ali na zona de conforto. O resultado é que o líder passa a enxergar uma realidade editada, né? do que aquilo que realmente acontece.
Não porque alguém esteja mentindo ou omitindo informações e tal, mas porque elas chegam incompletas, suavizadas ou já interpretadas por outras pessoas, né? Isso é perigoso, porque interpretação sempre é algo parcial, né? E também porque as decisões estratégicas dependem da qualidade das informações que são disponibilizadas, né? Se elas chegam nebulosas, as decisões seguramente não serão as melhores. É por isso que os grandes líderes não esperam que a verdade chegue até eles de forma natural e tal. Eles criam caminhos para buscá-la, eles invertem a mão, né? Fazem perguntas difíceis, incentivam opiniões divergentes, valorizam quem apresenta pontos de vista também diferentes e deixam claro, por meio dos próprios comportamentos, que discordar não significa desrespeitar, né? Por isso, uma das maiores evidências da maturidade de um líder não é fazer com que todos concordem com ele, mas construir um ambiente em que as pessoas se sintam seguras para dizerem aquilo que ele talvez não queira ouvir, mas que com certeza deveria ouvir, né? Sim. Luiz, existe alguma característica comum entre as empresas que conseguem criar um ambiente em que as pessoas realmente têm coragem de dar feedback para os seus líderes? Eu diria que sim, Aline. E talvez ela seja menos técnica do que muita gente imagina. Essas empresas conseguem construir confiança. E confiança não nasce de discurso, ela nasce de experiências reunidas ao longo do tempo. Quando alguém aponta um problema e é ouvido, quando uma divergência gera diálogo em vez de retaliação, ou quando um líder altera seu comportamento depois de receber e refletir sobre um feedback, tudo isso vai criando uma memória coletiva bem poderosa. As pessoas passam a acreditar que vale a pena falar. E essa talvez seja a maior vantagem competitiva de uma organização. Empresas que escutam os membros de suas equipes conseguem perceber riscos mais cedo, corrigir erros com mais agilidade, aprender continuamente e, óbvio, tomar decisões melhores. No fundo, uma cultura de feedback não é apenas uma prática de gestão, é um indicador da maturidade organizacional. Muitos líderes afirmam que mantêm as portas abertas e que qualquer pessoa pode procurá-los para conversar. Mas, na real, isso nem sempre acontece. Hudson, por que existe essa diferença entre o discurso e a prática? Porque a confiança, Aline, ela não é construída pelo que o líder declara, mas pelo que ele faz cotidianamente. É o comportamento, a forma como responde que determina, né? É muito comum nós ouvirmos frases assim: olha, minha porta está sempre aberta, aqui todos podem falar comigo, eu gosto de receber feedback, né? São mensagens positivas, são importantes, tal, mas sozinhas elas não mudam o comportamento das pessoas. O colaborador não decide falar porque ouviu um discurso. Ele fala porque observou o que aconteceu com quem falou antes dele, né? E se o profissional, esse que levantou o problema em uma reunião, foi interrompido, ou ridicularizado, opinião desconsiderada, todo mundo aprende essa lição muito rapidamente, né? Mesmo que ninguém tenha comentado nada sobre ela. Os sinais dizem tudo. Da mesma forma, se alguém trouxe uma crítica desrespeitosa, foi ouvido com atenção, percebeu, né, que houve mudanças, né, houveram mudanças concretas aí acontecendo, essa experiência também, aí nesse caso positivamente, também ensina a organização. E é por isso que cultura não é aquilo que a empresa escreve, né? Não é o quadrinho na parede, é aquilo que as pessoas experimentam de verdade todos os dias, a sensação que elas têm ao conversar, ao analisarem problemas, a ver como as pessoas se comportam. E aí, então, é isso que forma realmente a cultura. Por isso que quando a empresa diz que valoriza o feedback, né, a pergunta mais importante não é se ela possui, ela, a empresa,
possui canais formais, pesquisa de clima, avaliação de desempenho. A pergunta que vale de verdade é a seguinte: o que acontece quando alguém traz uma verdade difícil para o seu líder? Aí é o momento da verdade. Essa resposta é que definirá se existe ou não uma cultura de diálogo ou apenas um discurso sobre diálogo, né? No fim das contas, muitas pessoas observam o comportamento das lideranças, todos fazem isso, né? Muito mais do que os discursos que elas escutam. Em liderança, coerência, exemplo, né? Sempre comunica muito mais do que intenção. É verdade. Luiz, normalmente falamos muito sobre a responsabilidade do líder em receber feedback. Mas existe também uma responsabilidade de quem decide oferecê-lo, certo? Existe uma forma madura de fazer isso? Eu acho que sim, Aline. E esse é um ponto importante. Uma cultura de feedback não significa que qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa de qualquer maneira a qualquer tempo. Feedback não é desabafo, não é julgamento, não é transferência de frustração e muito menos um instrumento para tentar vencer uma discussão. O objetivo do feedback é contribuir para o desenvolvimento da relação, da liderança ou dos resultados da organização. Por isso, quem oferece um feedback também precisa mostrar maturidade. Antes de falar, vale fazer algumas perguntas para si mesmo, do tipo: o que eu vou dizer ajuda a resolver o problema ou apenas a aliviar a minha insatisfação? Estou falando sobre fatos e dados, sobre fatos observáveis ou sobre as minhas interpretações? Minha intenção ao dar o feedback para o meu chefe é construir ou é vencer uma discussão com ele? Eu tenho abertura suficiente para também ouvir o lado dele, o feedback dele? Se houver abertura real, maturidade real dos dois lados, essas perguntas mudam completamente a qualidade da conversa. De certa forma, aquele caso que eu contei há pouco, que eu vivenciei com o meu chefe, se eu não tivesse segurança para falar o que eu precisava falar para ele, para ver se pavimentava a relação futura. E se ele não tivesse maturidade e segurança para escutar, a nossa relação tinha acabado ali, não teria durado 8 anos e meio. Então, essas perguntas, de novo, mudam completamente a qualidade da conversa. Eu diria que tem um outro aspecto importante, que é compreender que líderes também são seres humanos. Eles enfrentam pressões que muitas vezes a equipe desconhecem. Eles tomam decisões com informações incompletas e precisam equilibrar interesses que nem sempre podem ser compartilhados integralmente. Lembre-se a frase do Hudson sobre a liderança é solitária, e quando mais alta essa posição de liderança for, mais solitária ela é. Portanto, isso não significa que devam deixar de receber feedback. Pelo contrário, significa que o diálogo precisa estar sustentado em respeito, responsabilidade e boa intenção de ambos os lados. Quando os colaboradores desenvolvem essa maturidade e líderes desenvolvem a capacidade de ouvir sem se defender imediatamente, acontece algo raro nas organizações. As conversas deixam de ser disputas de razão
e passam a ser oportunidades reais de aprendizado coletivo. E talvez essa seja a essência de uma cultura de feedback. Não criar ambientes em que todos concordam, nem onde todos criticam, mas ambiente em que as pessoas conseguem conversar honestamente, mesmo quando pensam de forma diferente. É justamente essa capacidade que faz as organizações evoluírem de forma continuada. Olha, essa foi uma conversa muito interessante. A gente costuma dizer que feedback é uma ferramenta de desenvolvimento, mas talvez seja muito mais do que isso. Ele é um termômetro do grau de confiança existente na própria organização. Quando ninguém tem coragem de falar com o líder, normalmente o problema não é a comunicação. É a cultura, é a confiança, e talvez seja justamente aí que começam a maior parte dos problemas de uma organização. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outros líderes, gestores e profissionais de DHO. Tenho certeza que essa conversa pode provocar reflexões muito importantes dentro da sua empresa. Muito obrigada pela companhia. Obrigada, Luiz. Obrigada, Hudson. Nos encontramos em nosso próximo episódio do Papo de DHO, que, dando sequência à série Anatomia das Organizações, abordará o tema Como grandes CEOs se preparam para cenários que ainda nem existem. Até breve.